Bora, Rafael, para as primeiras informações do Corinthians nessa segunda-feira. O Quesada trouxe informação importante pra gente. Parece que Augusto Melo vai depor na quarta-feira, hein? E o Timão que enfrenta agora o Fluminense nessa quarta-feira também, às 7h30. Que horário horrível. Os caras colocaram o jogo do Corinthians umas 7h30 da noite, numa quarta-feira, hein? E muito mais do Corinthians hoje, apesar da derrota, não é o fim do mundo. E parece que os caras até conquistaram um título, hein? Timinho pequeno, hein? Então deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Cara, vou ser muito sincero com você, Flavinho. Nada de diferente em relação a jogadores de Palmeiras e Corinthians. A questão foi a postura. O Palmeiras teve uma postura que faltou ao Palmeiras nos 2 jogos da decisão do Campeonato Paulista. E o Corinthians não teve a mesma pegada dos 2 jogos da decisão do Campeonato Paulista. Aí muita gente fala, mas o Corinthians foi campeão porque o Palmeiras não jogou. Tá, então tudo bem. Então o Palmeiras ganhou no sábado porque o Corinthians também não jogou. Não é isso. É que depende da forma como você se coloca em campo, né? Um Corinthians que andou em campo. O Carrídio, que a gente é fã aqui, tava com o pé mole na disputa com o Piquerez. Agora eu tô vendo mais atentamente o lance. Ele poderia ter dado o combate lá no chute do Emiliano Martinez. Não deu. Eu acho que havia uma confiança muito grande no goleiro Hugo e se esqueceram que agora tá lá o Donelli. Não acho que o Donelli tenha falhado, tá? Mas assim... será que se fosse o Hugo não daria pra ter feito pelo menos um? 2 gols de fora da área. Tô colocando no condicional, tá? Isso daí também é injusto a gente falar, porque esse jogo não vai acontecer com o Hugo. Mas, sei lá, eu acho que no segundo gol o goleiro poderia ter feito uma leitura melhor, porque deu tempo pra sacar que o jogador do Palmeiras, o Emiliano Martinez, estava sozinho pra fazer o arremate. No primeiro é muito rápido, tem a disputa pé com pé Carrídio e Piquerez. E o Piquerez dá um chute maravilhoso, né? O Piquerez é um cara que chuta muito bem na bola, tá bem, inclusive a volta do Piquerez tá sendo legal pro Palmeiras. Basicamente é isso, Flavinho, os mesmos problemas de sempre, a linha defensiva terrível. Foi Kaká e quem que jogou? Kaká terrível. Foi Kaká e quem que jogou? Kaká e Ramalho. O Ramalho parece que é um clone do Ramalho do ano passado. Não é possível que é o mesmo jogador do ano passado. Não é possível, cara. Né? Não é possível. Aí tá vendo? Dava tempo, né? Não dava tempo? Sim. Ele viu que o jogador do Palmeiras estava ali. Dava tempo de ter feito algo melhor, né? É que a régua acaba sendo porque, assim, com todo respeito ao Donelli, mas o Hugo, ele acaba elevando o nível, acho que aí... Ele tá numa fase em que ele pega bolas que a gente nem acredita que ele vai pegar. O Hugo, você tá dizendo? Hugo Souza. Então, Hugo Souza, exatamente. Pega até pensamento, então, né? Pega até pensamento, exatamente. Então, aí o Donelli entra... O nível acaba mudando muito, né? Mas olha esse lance aí, Isa. Vai, solta aí, Marcelo. O Carrillo. Vê se dá pra voltar esse chute aí. Vamos ver. Olha só. Isso daí é um lance que, inclusive, o Donelli faz uma defesaça na tentativa do Gomes. Aí tem a sequência. Aí o Carrillo vai. Vai mole. Aí é difícil. Não, esse gol aí, com todo respeito, gente, aí pra mim... É mais mérito do chutador do que quem tá ali pra defender, entendeu? Porque a gente também, às vezes, não consegue encarar e entender que tem um chutador ali, pô. Né? Tem um cara que fez um chute perfeito, né? Acontece. Ele fez o 3º gol dele em 4 jogos. Ele tá demais. Voltou muito bem de lesão. Mas aí você tava falando, Isa. Não, é isso, na verdade. O Hugo Souza, pra mim, ele tá numa fase espetacular. Não é por isso que o Corinthians perdeu também, né? Poderia ter perdido com ele. Poderia ter perdido com ele, pelo que apresentou em campo, não é só goleiro que faz milagre, mas a verdade é que em alguns momentos dessa temporada o Hugo sim salvou o Corinthians. Inclusive no primeiro jogo do Paulista, na primeira fase, o Hugo salvou muito o Corinthians. Defende o pênalti. O Palmeiras jogou bem aquele jogo até. Sim. Acabou produzindo pra vencer, só que o Hugo fechou o gol. E na final, né, Isa, que teve lá o pênalti defendido. Se o Veiga faz ali, a história Hugo poderia... Souza pegou 2 pênaltis. Não, 2 pênaltis em derby, o cara tá na história... Não precisava fazer mais nada. Mas, gente, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que o mental comanda tudo na nossa vida, né? Eu acredito muito nisso. Se você pensar coisas boas, a tendência é que você consiga alcançar essas coisas. Claro, com trabalho, com perseverança, com muito suor, levantando cedo, em todas as áreas de atuação de tudo que a gente tem, de todos os segmentos da nossa sociedade. O Corinthians claramente entrou nesse jogo... E o primeiro lance, a Isa lembrou aqui, o Memphis pega a bola e isola a bola pra quê? Pra que o Palmeiras comece o jogo no campo de defesa e o Corinthians faça o abafa. Só que o Memphis tocou a bola na lateral. Tinha que ter chutado essa bola lá pro tiro de meta, né? Eu acho que ele até tentou,
mas não deu certo. Então, quando um time vai enfrentar o outro com a ideia, o empate tá bom, ele perde o jogo. Sim. Ele perde o jogo. E foi isso que o Corinthians fez. O Corinthians foi a Barueri para empatar o jogo. E não se pode jogar dessa forma um clássico, entendeu? Você, quando vai buscar o objetivo e você deixa o objetivo mais pobre à frente, você sempre vai estar um degrau abaixo. Aí você pega a derrota. Nesse caso, vou buscar um empate, eu sou derrotado. Se o Corinthians tivesse tentado uma vitória, tivesse colocado na cabeça, não, vamos vencer novamente o Palmeiras, porque a gente consegue, e a gente fez isso ano passado e nesse ano, talvez tivesse saído com um empate. Ou, de repente, até com uma vitória, por que não? Né? Quer dizer, aí o time fica acuado e... vem cá, Palmeiras, vem fazer a festa no seu salão. Eu acho que isso deu uma pobreza danada, confiava mais no trabalho do Emiliano, e o Emiliano, como pai também, fez uma bobagem. Outro ponto importante, né, Quesada? A única defesa do Everton foi aos 46 minutos do segundo tempo. Chute do Hugo. Uma pobreza Foi a desgraçada. única. A única chance do Corinthians. Teve um determinado momento da partida em que eles mostraram a estatística de, sei lá, início do segundo tempo, tava 7-0 em chutes. Então... O primeiro tempo não teve um chute, e aí só esse chute do Hugo. Não produziu. Né? Agora, gente, vamos lá, vai. Esse é o Corinthians de sempre. Não tá o Garra e não tá o Hugo. Não pode só com falta desses dois jogadores o time sucumbir dessa forma. Mas e a ausência do banco de reservas do Ramon Dias? Pô, mas do Ramon Dias. O Ramon não estava no banco ontem, pra quem não sabe. Não estava no banco, Eu nem vou falar nada, sabe por quê? Porque quando eu falo, pessoal, é que eu falo quando o time vence, entendeu? Quando o time perde... Viu, Isa? Se acostume. Eu nunca vou criticar pedir a cabeça do técnico quando perde, principalmente o Ramon. Eu peço a cabeça quando ganha. Sim. Então eu pedi a cabeça ao final do Brasileiro, que ele salvou o time, falei, muda que agora é essa hora. E pedi depois da final do Paulista. Porque ali é ali na vitória que você tem que mudar. E outra, certamente ele não tava no banco de reservas, mas ele montou a equipe junto com o filho, claro, claro. Então, e outra, a gente tem visto muito nos jogos do Corinthians o Emiliano ficar à beira do gramado. Tem sido muito comum. Ontem foi igual. Ele é o técnico. Não mudou nada. Ele é o técnico, mudou nada. O problema todo é postura. Se você não tiver postura em jogos, eu até consigo entender que talvez não dê para manter o nível de disputa lá em cima. Agora, esse jogo contra o Palmeiras também era um jogo que quem estava com a faca no pescoço era o Palmeiras, não pela posição no campeonato, longe disso que o Palmeiras vai brigar pelo título mais uma vez, como sempre, como acontece todos os anos. Mas por ter parado no Corinthians desde o ano passado, né? Pô, eram 4 jogos. Sim. Perde no Brasileiro, que foi o ponto da virada do Corinthians. É a primeira esse ano vitória do Abel em cima do Ramon Dias. na realidade, É. o Ramon vai falar que não. Que não tava no porque banco, Mijo porque não estava tava lá. lá. Não tava lá. É isso, entendeu? É. É isso. Agora, o Palmeiras briga pelo título? Briga. E o Corinthians, pra mim, é um G6. Aí, quando eu falo G6, é a 6ª posição. A 6ª posição é assim. Ou você, briga pelo título, ou você cai, vai pra Sul-Americana correndo o risco de ser rebaixado. O Atlético Mineiro, ano passado, vocês viram o que aconteceu com o Atlético Mineiro, né? Ele termina na 12ª posição. Alguém vai falar, não, mas 12ª posição, não. Mas muito 4 pertinho. pontos acima da zona do rebaixamento. Quase foi pro saco. Depois que perdeu a Libertadores, quase foi pro saco. Esse G6, G7 e G8 é meio mentiroso. Tanto é que o Corinthians chegou entre os 8 e se classificou para Libertadores e para a Copa do Brasil, né? Para mim, o Corinthians vai fazer esse campeonato. A não ser que aconteça algo extraordinário, venha um grande zagueiro, deficiência enorme do Corinthians nas alas. Não adianta. Às vezes a gente dá uma forçadinha. O Bidu é um jogador mediano, o Mateuzinho é um jogador mediano. Ô Flavinho, deixa eu contar um negócio rápido pra vocês três. Ponte. Enquanto isso, o Sormani tá apurando ainda, né, Sormani? Não tá confirmado ainda. Dizem que o que eu apurei aqui foi o seguinte: ele deve ser demitido hoje. Ainda não foi, mas de hoje não passa. Estamos falando do Caixinha do Santos. Posso responder ao Doni? Responde ao Doni, ele pergunta, ele manda R$10 aí. Então, leia aí, Flavinho, para eu responder. Contratação do Martínez, o José Martínez, foi muito criticada pela maioria da imprensa por ser um jogador que veio da Liga da Dinamarca. Que achado de jogador, muito bom e constante. Sim, eu gosto dele também. Acho que entrou bem no Palmeiras.
Nós estamos falando do falando do Martínez do Palmeiras, né? Desculpa, não o Rosemar Martins. Sara, que Sara, você quer... Não, o Martínez do Palmeiras é legal. porque Não, são eu os pensei dois- que tava falando do Martínez do Não, Corinthians. do Aí eu Corinthians tava falando, mas Dinamarca, não, é o outro que ele, veio, Ele entrou muito bem, né? Foi o primeiro gol dele, inclusive, no Palmeiras, justamente num derby. Mas ele... Não adianta botar a banca, não, que o Corinthians também tem um jogador da Dinamarca, que é o Charles, tá? Que é ruim de bola pra caramba. Não, o Martínez, esse é uruguaio, joga no Palmeiras, né? Jogador de seleção. O outro Martínez do Corinthians, pra mim é um jogador comum, gente. Que é o venezuelano. Que a gente encontra no futebol brasileiro constantemente, que é um jogador é o pitbull, é o cara que briga e tal, mas que tem uma dificuldade para organizar jogo. Ele é um jogador muito voluntarioso, é um jogador de gana, de sangue, o Martínez do Corinthians. Quando ele se lança ao ataque pela ponta, até que dá alguma coisa, mas assim, é o que eu sempre digo, acho que para gastar dinheiro com um jogador desse nível, olha para a base, olha para o interior de São Paulo, vai ver a Série B. Os caras lá do Corinthians estão vendo a Série B, viram a Série B do ano passado? É só ver. Tem 3, 4 jogadores iguais ao Martínez. Entendeu? Guarda esse dinheiro, essa energia, para você trazer jogador que faça a diferença, seja brasileiro, seja estrangeiro, tenha 18 anos, tenha 33 anos, entendeu? É assim que eu vejo futebol, mas infelizmente o futebol tá cheio de negociatas, né? Como, por exemplo, essa situação aqui, caso vai de bet. A partir de hoje, 3 figuras ligadas ao Corinthians serão ouvidos pela Polícia Civil, tá? Na quarta-feira é o presidente, vou de quarta para trás, tá? Voltando. Augusto Melo será ouvido na quarta-feira, o ex-diretor administrativo do clube Marcelo Mariano hoje, e amanhã o ex-superintendente de marketing Sérgio Moura. É aquela suspeita da atividade irregular no acordo entre Corinthians e a Vai de Bet, que foi encerrado em junho do ano passado, por iniciativa da Vai de Bet. A polícia investiga, desde maio do ano passado, o repasse de valores da comissão de patrocínio da Vai de Bet ao Corinthians a uma empresa fantasma. A empresa da tal da Edna, que mora em Peruíbe, Coitadinha que não que tem teve o nome nada a ver usado com a e nem história. sabe o que está acontecendo. A rescisão foi realizada no dia 7 de junho do ano passado. O acordo assinado em janeiro tinha validade até fim de 26 e previa o pagamento de 370 milhões de reais no total. Lembrando, a Vai de Bet vem e ela assume a responsabilidade da rescisão de contrato com a PixBet, no valor de 40 milhões. Isso. Depois desse rolo aí, a Vai de Bet não tinha acertado nada. Então ela foi embora, não pagou esses 40 milhões, e esse é um outro caso. O Corinthians vai ter que pagar agora com reajuste. O valor já ultrapassou 50 milhões. Ou Da seja, PixBet. o Corinthians é uma casa de louco, velho. É uma casa de louco. Eu nunca vi um negócio... Tirando o Brasil, né? Que é um lugar historicamente mal administrado, o Corinthians é o Eu segundo. já falei, o Brasil tem que contratar um cara para ser presidente da República. Já falei. O Corinthians tem que... Tava aí. O Corinthians tem que contratar um Morreu. presidente fora também, sendo pago um CEO Tem ninguém. A aqui. verdade que é entenda que de futebol. a chegada do Memphis abafou muita coisa no Corinthians, né? Porque no momento em que ele chega, a gente discutia o Impeachment do Augusto Melo. do Augusto Melo, exatamente. Então, o Memphis chega, a torcida se empolga, é claro, ele é um cara de nível, ele é Aí hoje... vem aquela sequência de vitórias. Exatamente, o no campeonato. Corinthians se livra do rebaixamento, Vai então pra isso dá Libertadores. coloca panos quentes. Aí começa o ano ganhando o Campeonato Paulista, que é um título que, querendo ou não, é importante pro corintiano hoje, né, que tava carente de títulos, ainda mais então... em cima do Palmeiras. Barra, hein? O Campeonato Paulista, pra eles, porque é só bom. ganha Libertadores Não, Brasileiro, brasileiro. também, se pegar o Paulista, vai ser legal. Não, como por exemplo pro... Que barra, hein? Que mas máscara, assim, hein? como Ganha pro tudo a Palmeiras- Libertadores, ganha Pro Brasileiro, ganha a Palmeiras Copa do Brasil. lá em 2008 foi importante ganhar o Paulista Ô, Isa, também. você não vai chamar de Entendeu? Paulistinha, né? Não, Tá jamais. bom, por favor. Jamais, jamais. Inclusive, seria interessante pro Palmeiras ter ganhado esse ano, Claro porque que ia fazer é. história. Tetra, né? Seria tetra. por exemplo. Então. Mas, ô, Isa, eu falo aqui todo dia que o Corinthians, o maior inimigo do Corinthians, tá dentro do Corinthians. Entendeu? São os caras que há anos estão lá conduzindo, fazendo a gestão, mexendo no dinheiro, tem a malversação do dinheiro. O Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro, gente. O Corinthians faz, olha, com todos os problemas, sem disputar nada, sem vender jogador como o Palmeiras sabe vender como ninguém, o Flamengo também. O Corinthians faz mais de 1 bi por temporada.
e cansada. Na hora que esse negócio for administrado por gente Sim. honesta, competente e estudada, que entenda de futebol, porque precisa entender futebol, senão cai na onda do Pedro Lourenço lá do supermercado. Nossa, esse negócio vai fazer isso daqui. Acaba contratando um cachinho. É isso. Agora, O Corinthians tem o potencial do Flamengo. Veja o Corinthians. Eu até falei aqui, da pesquisa que saiu há pouco tempo na Infomoney. Tá? O Corinthians. Infomano? Não, Não, Infomoney. você falou do Corinthians é Infomano. Não, Infomoney. O Corinthians, mesmo num período de 6 anos sem ganhar nada, a torcida dele cresceu muito. O Corinthians nunca esteve tão próximo do Flamengo como nesse momento. Em termos de torcida. Então, veja o poder de arrecadação nesse Claro. Sim. Veja eu posso estar errado, eu erro muito, mas eu não tenho medo da opinião. Eu acho que se continuar assim, daqui uns 10 anos, a torcida do Corinthians passa no Flamengo. Cara, 30 e poucos jogos com mais de 40 mil pessoas no É, estádio. exato. potencial É o que Pudesse cabe. mais. É o que cabe. Sim, sim. Porque se ele jogasse no Maracanã ou no Morumbi, E é todo jogo, hein? Não é todo só jogo. clássico, não é Agora, só final. É não, contra o Velo Noroeste, Clube. contra o Água Santa, contra o Velo time, Clube. qualquer time. Velo Todo Clube. mundo. Universidade Central da Venezuela. Lota. Agora, um negócio que é importante dizer, colocando o Palmeiras nessa história. Palmeiras era visto há um tempo aí como um time que fracassado, tem uma torcida apaixonada, mas não consegue gerar riqueza e não sei o que e tal. Mostrou-se o contrário. Palmeiras é organizado, super organizado, vendeu só de jogador as últimas 4 vendas aí, quase R$1 bi de reais. Sim. Um time extremamente organizado na gestão de futebol. Você pode até criticar, achar que o Abel não está no melhor momento, que tem alguns jogadores que tem que jogar. Tudo bem, isso daí é análise de qualquer time do mundo. Você vai falar isso do Bayern, o alemão lá fala do Bayern de Munique, isso, o espanhol fala isso do Real Madrid, o torcedor da Inter de Milão fala isso. Tá tudo certo. Isso daí é análise do dia a dia. Né? O Ancelotti, por exemplo, não serve. Imagine, o Ancelotti. Depois eu vou falar leva qual é o a minha Ramon. maior crítica ao Palmeiras. Mas só para fechar, o Palmeiras hoje está numa organização que até os palmeirenses não imaginavam. Sim. Em 2014 o time quase foi rebaixado pela 3ª vez. Aí chega um Paulo Nobre que acerta as finanças, É isso. né? Deixa tudo estabilizado. Vem o Gagliotti, que mantém o nível lá em cima, porque o Gagliotti poderia ter vindo e ter feito um monte de bobagem, ao contrário, ele manteve o nível e entregou a presidência para uma pessoa que você pode fazer várias críticas, eu sou muito crítico de muitas coisas da Leila, mas uma coisa é certa, não é uma pessoa que está roubando o Palmeiras. Não. Que é o grande problema do futebol brasileiro, são os dirigentes que estão, até porque ela não precisa, né, Leila? Que roubam os clubes. Os caras roubam, gente. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero ser processado. Agora, se alguém se sentir ofendido, pode dar entrevista pra mim. Os caras metem a mão na cumbuca a todo instante. Vejam as grandes marcas do por futebol. isso que tem que virar SAF. É isso. Pra tirar esses caras, esses gatunos que assumem Isso aí. presidências de clubes pelo Brasil. Então é isso aí, Fiel. Análise aí do Quesada, do Sormani, sobre essa derrota do Corinthians. Também a situação do Timão. Mano, parece que os caras ganharam o título, né? É muito hipócrita, né? Os caras ganharam um joguinho de 3ª rodada do Brasileiro. Quando o time do Corinthians entrou sem ter decisivo na partida, os caras entraram dormindo. E parece que o Palmeiras já ganhou um título. Parece, nossa senhora, que é a Libertadores, é o Mundial que os caras conquistaram, hein? Daqui pra frente os caras vão colocar esse jogo aqui pra ser o Mundial, hein? Mas é isso, time pequeno é assim mesmo. E o Coringão, mano, a gente precisa reforçar no meio do ano, hein? A zaga é muito tenebrosa, cara. Kaká, Félix Torres, Gustavo Henrique, André Ramalho. Melhorzinho ali é o Choca, mas Ramon parece que descartou o moleque por de vez ali, não vai mais utilizá-lo. Nem sei se ele ficou no banco no último jogo contra o Palmeiras, deve ter ficado, né? Porque, mano, o Gustavo Henrique tem que dar uma sensação, Gustavo Henrique e o Angeleri tem que voltar, cara, mas parece que eles vão voltar quarta-feira, hein? Aí já dá uma equilibrada na defesa ali, mas Félix Torres, Mateuzinho, que passa confiança nenhuma também é complicado, cara. Quando essa parada aí pro meio do ano que vai ser pro Mundial, aí vai ficar um mês e 15 dias sem futebol, porque na primeira semana de junho já tem parada pra data FIFA, então vai parar o jogo e logo na sequência já tem esse Mundial aí, então tem um mês e 15 dias aí, um mês e meio pra tentar reforçar a equipe, principalmente o setor defensivo, cara, porque não dá. Continuar com esses caras aí, como o Quesada falou, vai ser G6 e beliscando ali G10, aí começa a ficar perigoso. O 12º colocado, como foi o Atlético Mineiro ano passado, brigou pra não cair, cara. Por 4 pontos lá da zona de rebaixamento. Então tem que se reforçar no meio do ano, senão é complicado. Os nossos 11, quando a gente coloca ali, dá o que no meio pra frente ali, e o Angeleri e o Gustavo Henrique atrás, dá pra dar o Hugo Souza também, né? Dá pra gente brigar pro G6, mas quando a gente fica sem jogadores, o Garro se machuca, aí o Hugo Souza se machuca, é complicado demais, cara. A nossa equipe fica muito fragilizada. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.